E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como é de praxe, né? A gente costuma gravar algumas aulas aqui interessantes, né? Alguns conceitos para dividir com vocês e que possa, de alguma maneira, ajudar na sua gestão ou na sua administração da empresa, tá? Então, hoje eu queria conversar aqui sobre DRE contábil e a DRE gerencial, né? Ou seja, qual a diferença e dá mais o foco na DRE gerencial, como você montar isso, o que considerar, né? Enfim, para você então trazer uma avaliação certeira do resultado da sua empresa, né? Da demonstração correta da sua empresa, quais são os melhores índices, de que maneira você vai dividir melhor as receitas do seu CPV ou o seu custo do serviço, caso a sua empresa seja uma prestadora de serviço, e como você deve classificar o restante das despesas, né, administrativas, a parte comercial, a parte de marketing, enfim, né, a melhor maneira que eu entendo para você analisar um relatório gerencial, tá? E além disso, falar um pouquinho da análise vertical e da análise horizontal em cima desses relatórios, tá? Então, deixa eu compartilhar a minha tela com você, né? Então, hoje a gente vai abordar a DRE contábil e a DRE gerencial, os conceitos e dar um foco na DRE gerencial, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, trazendo aqui, né? Deu uma travada, mas eu acho que agora tá bom. DRE contábil, pessoal, o que que a gente tem, né? É uma estrutura única com todos os elementos exigidos pela legislação, né? Então tem que ter um layout específico, aonde a legislação pede, né? Inclusive para você reportar isso, caso seja auditado ou não, ou enviar para os bancos. E aí você não consegue personalizar esses relatórios na melhor maneira de fazer a leitura do resultado da empresa, tá? E aí você tem, então, a DRE gerencial, como o próprio nome sugere, é feita com o objetivo de informar, analisar e orientar gerencialmente o seu negócio, tá? Então é a melhor maneira de você visualizar a demonstração de resultado de acordo com o que o mercado faz em relação a benchmark e de acordo com você, de como você quer analisar melhor o resultado da sua empresa, tá? Vamos lá então, pessoal. O que que eu entendo que são informações importantes aqui na DRE gerencial, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de indústrias, mas pode ser facilmente aplicado para prestação de serviço também, tá? Bom, primeiro, claro, venda bruta, né, pessoal? Impostos, devoluções e aí você tem a venda líquida, tá? Daqui a pouco eu vou trazer um layout aqui que eu costumo colocar nos clientes, tá bom, pessoal? Aí você tem o CPV, depois do CPV a margem bruta, né? Então vejam só que você vai analisar a venda bruta, tudo que impacta ela para chegar na venda líquida e por que isso é importante? Porque você tem aí uma parte tributária bem importante e específica no Brasil, né? Depois você vai fazer uma linha só do CPV para então analisar a sua margem bruta, né? Então a margem bruta ela traduz o quê? Tudo que é variável de acordo com a venda, tá? Depois você vai inserir o que você considera como despesas operacionais, né? Lembrando que algumas despesas são inseridas aqui no CPV, né? Tais como os centros de custos, né? Diretos de produção e alguns indiretos de produção, né? Como manutenção, garantia da qualidade, controle da qualidade, o PCP, suprimentos, embalagens, pesagens, apoio em fábrica, né? Enfim, isso daí você que vai definir o que você quer dentro do custo do seu produto e fora do custo do seu produto dentro de despesas operacionais, tá? Depois você vai colocar então uma linha do lucro bruto, né? O que é o teu lucro bruto? É a sua margem bruta menos as despesas operacionais. Aí vem receitas e despesas financeiras, né? Então aqui você vai colocar, né, juros sobre empréstimos, né, sobre atrasos e as variações cambiais ou então as receitas sobre alguma aplicação financeira. Importante ter uma outra linha sobre receitas barra despesas não operacionais, né? Então, por exemplo, vendi um ativo fixo, né?
Então, normalmente você classificaria aqui, aí vem para o lucro antes de imposto de renda e contribuição social, esses impostos, e aí você tem, então, o lucro líquido, tá? Importante, pessoal, para cada linha dessa DRE, você ter o detalhe, né? Isso que eu vou mostrar no layout seguinte. Outro ponto importante é fazer as análises verticais e horizontais. E, por último, comparações com o orçamento, revisão do orçamento, que normalmente a gente chama de estimado, e o ano anterior, né? Sempre mês e acumulado. Tá bom, pessoal? Então vamos para um exemplo prático, né? Eu trouxe aqui então para vocês, né, uma DRE gerencial, tá, pessoal? Então, o que é importante você ter nela, né? Como eu falei, o realizado do ano, o orçamento do mês, né? Ou seja, a gente aqui está vendo o mês de janeiro, mas a gente sempre também vai ver o acumulado. Então, esse quadro você sempre vai ter para o mês e ao lado esse mesmo quadro para o acumulado do ano, tá? Então, você vai ter aqui o realizado, aqui o orçamento do próprio ano e aqui o realizado do ano anterior, tá? Então, como eu falei, você vai ter as principais linhas, né? E aqui elas estão de forma reduzida, né? Então, cada linha dessa você pode ter ou deve ter a abertura, tá? Eu vou mostrar no próximo quadro alguns exemplos, né? Então, você vai ter cada linha que vai compor aí a sua DRE gerencial, tá? Então, como eu falei, venda bruta, devoluções, impostos, venda líquida, custo do produto vendido, lucro bruto. E aqui estão as despesas operacionais que não entram no CPV, né? Então, você tem despesas de marketing, força de vendas, despesas comerciais, a amostra grátis, que é um item importante aí, principalmente para a indústria farmacêutica, despesas administrativas, despesas regulatórias, despesas de P&D, né, que é o nosso desenvolvimento, despesas com distribuição. Nesse caso aqui, é frete sobre venda e algum operador logístico ou o seu departamento de expedição para venda, tá? Então aí você tem o resultado operacional da empresa, depois vem resultados financeiros, que é receita ou despesa financeira, conforme eu mencionei anteriormente. Resultados não operacionais, você chega no seu resultado antes de impostos, imposto de renda, contribuição social, e aí vem o seu lucro líquido, né? E depois você pode acrescentar o EBITDA, retirando a depreciação, e aí por diante, tá, pessoal? Então aqui você tem a sua DRE montada, né? Aqui estão os números, e aí, como eu falei, você vai ter a análise vertical e a análise horizontal, né? O que é análise vertical, pessoal? A gente na indústria costuma fazer com base na venda líquida, né? Então a gente pega cada linha dessa aqui, divide pela venda líquida e vamos ver qual é o peso dela sobre a sua venda líquida, né? Então vejam que aqui está 100%, porque você dividiu por ela mesmo, e depois você vai então ver o peso de cada linha dessa sobre a venda líquida, né? Por que isso daqui é importante? Porque todo negócio você tem um benchmark, né, de cada linha dessa sobre a venda. Ou seja, eu vou aqui nas despesas comerciais, por exemplo, eu sei que o peso dela é 2,7%. Poxa, quanto que a indústria normalmente, no mercado que eu atuo, tem? Normalmente é 2,2. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar para fazer com que ela chegue no 2,2, que é o peso ideal, né? Mesma coisa, despesa administrativa. Vejam que nesse exemplo está em 2,5. Será que é 2,5 o benchmark, né? O que eu posso fazer, então, para otimizar ainda mais e chegar no meu percentual ideal, né, que esse tipo de negócio persegue, tá? Vamos aqui para o custo do produto vendido, né? Olha só, o peso dele é 28,1% da venda líquida, o que me traz um lucro bruto de 71,9%.
essa margem bruta, esse lucro bruto é o ideal? Realmente essa rentabilidade bruta é o ideal para que eu possa absorver todo o restante da minha despesa e me dar no bottom line, né, a rentabilidade líquida que eu preciso para o negócio ser saudável e para eu poder reinvestir na empresa, né? Então, essa é a análise vertical que você vai fazer. E aí você tem ela tanto para o realizado, como para o orçamento e também no ano passado, né? E aí é que vem a análise horizontal. Poxa, em relação ao orçamento, eu estou crescendo ou não eu estou em linha ou não em relação às vendas, né? Então vejam só, eu tinha um orçamento de venda bruta de 4,5 milhões e 5 milhões, ou seja, 11,1% acima, né? Aqui no caso da venda líquida, 11,4. Poxa, por que eu tive 0,3 pontos percentuais acima, né? Porque nos impostos eu consegui otimizar, e aí pode ser pelo mix de produtos, né? Eu vendi um mix de produtos aqui diferente do que eu tinha colocado no orçamento e que me deu aí menos impostos a pagar. Lembrando que aqui nessa linha você tem o quê? ICMS, PIS e COFINS, né? Então depende muito, e dependendo da indústria, você pode ter a substituição tributária e o IPI, mas eles são off-prices, né? Então não impactam na sua venda líquida, tá? Então essa é a primeira análise horizontal que você pode fazer. A mesma coisa aqui no CPV, qual é a análise que você faria? Olha, no meu orçamento, eu disse aqui que o CPV teria um peso de 28% sobre a venda líquida. Eu cheguei a 28,1%, ou seja, eu perdi 0,1% em relação ao que eu tinha no orçamento para o meu lucro bruto. E aí você então vai abrir o CPV e vai dar uma olhada. Pode ser um mix novamente de produtos que você vendeu, ou você pode ter mais despesas, né, nos centros de custos que vão para o CPV, ou menos horas de fabricação, seja horas mod ou horas máquinas, do que você tinha colocado aqui no seu orçamento, né? Então, esse é um tipo de análise horizontal. E a mesma coisa você vai comparar com o ano anterior. Olha, eu estava aqui, eu estou um pouquinho pior em relação à minha margem bruta, mas em relação ao ano anterior, eu ganhei 1,9% de margem, né? Então, olha que legal, pessoal. Eu cresci em venda líquida 33% em relação ao ano anterior, mas em lucro bruto eu cresci 36,6%. Por quê? Porque eu ganhei também rentabilidade em relação ao lucro bruto, tá? E assim por diante, pessoal. Então, despesa de marketing, né? Eu tinha colocado 10,5 de peso sobre a venda líquida e cheguei a 11,2. Opa! Por quê? Foi importante para eu fazer essa venda acima do budget ou realmente eu dei algum mole aqui em relação aos investimentos de marketing, né? Lembrando que aqui dentro de cada linha também está seu headcount. Então você pode ter tido um custo adicional, seja de hora extra, seja de demissão, né? Ou alguma contratação pontual por algum salário acima do que você tinha previsto, né? Quando você vai aqui e compara com o ano anterior, você tinha 9,8 de peso e agora você tem 11,2, né? Você aumentou 52,4% do seu marketing para vender 31,6 a mais. Então, faz sentido isso? Realmente era isso que eu estava buscando? Ou tem algum ponto, assim, algo pontual que eu tenho que ver dentro das despesas de marketing, né? Porque aqui você tem congresso, você tem material de marketing, você tem o teu headcount, você tem viagens, né? Você pode ter roadshows, eventos, enfim. Então você tem que analisar no detalhe o porquê desse aumento, né? E aí você vai fazer uma análise para cada ponto desse, força de venda, despesas comerciais, amostra grátis, eu estava prevendo 7,5 em relação à venda líquida, eu fiz 7,9, ou seja, eu aumentei minha despesa com amostra grátis
acima do que eu aumentei as vendas. Faz sentido? Não faz sentido? Eu tenho que revisar algo para o próximo período? Então, pessoal, esse é o tipo de análise que você deve fazer todos os meses, tá? E para que você tome, né, a decisão em tempo hábil de corrigir no mês seguinte, é sempre muito importante o quê, pessoal? Você fechar a contabilidade até o 5º dia útil e esse relatório gerencial até o 7º dia útil, né? Então, é importante não ultrapassar essas datas para que você tenha tempo hábil de fazer uma possível correção ainda ao longo do mês seguinte e recuperar, né, a rota que você tinha traçado, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu abri aqui para vocês o CPV, tá? Então vamos ver aqui a abertura do CPV, né? Então, pegando aquela linha do CPV, o que seria importante, né? Seria importante você abrir o que compõe o custo do produto, tá? E aí você tem 3 linhas principais, né? Você tem os insumos, tem a mão de obra e tem o GGF, que são os gastos gerais de fabricação, né? Então, para cada linha dessa, você vai ver aonde você teve o peso maior e quais são os desvios, né? Ainda que compõe o CPV, você tem aqui provisões ou a destruição efetiva dos produtos, né? Então, por exemplo, no orçamento eu tinha previsto destruir R$ 56 mil aqui e teve uma efetiva destruição de 125 mil, ou uma provisão constituída de materiais obsoletos que eu sei que eu vou destruir no futuro, tá? E aí você tem toda uma métrica para fazer essas provisões, dependendo da validade, pode ser avaria, né? Pode ser de algum produto descontinuado, enfim. E aqui pode ser tanto insumo quanto produto acabado, tá? Então vejam que é importante você abrir a linha para você ter uma efetiva análise. E mais uma vez, você vai fazer a análise vertical e a análise horizontal, comparando com o teu orçamento e comparando com o ano anterior, tá? E aí eu também separei, né, um outro exemplo da linha de despesa. Então, peguei aqui a força de vendas, aonde normalmente você tem linhas de despesas com pessoal, o prêmio sobre vendas, aluguel de veículos, é normal você ter na sua força de vendas, né? Até para eles poderem visitar os clientes, despesas com viagens e ações promocionais, né? Então, a mesma coisa, você pegou aquela linha, né, que deu R$ 750 mil, abriu ela e aí você vai ver aonde foi o principal impacto, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu fiz até menos, né? Eu tinha um peso de 17% sobre a venda líquida, ficou em 16,9%, mas eu acabei gastando mais, né? Eu tive aqui 10,4% de aumento na despesa com força de vendas do que eu tinha planejado. Mas eu vendi 11,4% a mais, né? Então, essa análise que você tem que fazer. Valeu a pena? Não valeu a pena? Faz sentido? Quando eu vou para o ano anterior, já não sei se faz tanto sentido, né? Eu tive um aumento de 49,4% em relação ao ano anterior na despesa e vendi 33% acima, né? Então, você vai fazer uma análise. Poxa, eu realmente aumentei minha força de vendas, é um investimento que eu estou fazendo, mas eu vou colher esses frutos mais adiante. Ele não é imediato, né? Existe um tempo de maturação aí para minha força de vendas, então, performar e trazer o retorno que eu espero. Tá, pessoal? Então, esses foram os exemplos, né? Esse aqui é um exemplo do que a gente costuma, então, fazer em relação ao PNL ou DRE gerencial, né? Tá aqui um modelo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber a mais, eu fico à disposição, tá? Sem qualquer compromisso. E aí você, então, tem uma análise mais efetiva do seu negócio. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido de grande valor aí para ajudar a vocês de alguma forma. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.